Olá, pessoal! Estamos aqui de volta com o nosso podcast da ABA, a Associação Brasileira dos Advogados, da Comissão de Direito Condominial aqui do Rio de Janeiro. Atualmente, presidente Luciana Caribé e o vice Rafael Luiz. E hoje estamos aqui com o nosso podcast Assuntos Gerais. O que a gente gosta? Tudo que a gente não gosta, né? Porque assuntos gerais ninguém gosta, a gente não quer nem colocar no edital e quer sair correndo quando começa. O que a gente vai trazer aqui para vocês? Um tema muito importante, que tá todo mundo aí falando, tem um monte de fake news, que é o condômino antissocial. Mas antes eu vou fazer a apresentação de quem tá aqui hoje, dos membros da comissão. Eu sou Ana Maria Malé, estou aqui do meu lado com a Manoeli Costa, aqui tem a Érica Ribeiro e o Marcos Aquino. Então nós vamos conversar aqui, bater esse papo, trazer muita informação para vocês, porque já estão querendo aí expulsar todo mundo dos condomínios, né, pessoal? Sim. O que a gente já tá recebendo de consulta porque sai lá no jornal, condomínio antissocial, agora já pode expulsar, vamos lá, vamos chamar a assembleia, botar para correr, vamos fazer o que tem que fazer. E não é bem assim, né? A gente vai trazer aqui muito conteúdo para vocês, de como é que está essa situação, exemplos, o que a gente está passando por isso, qual a nossa orientação, né, jurídica sobre isso, orientação do dia a dia. Vamos fazer um pouquinho o papel de síndico, o papel do advogado, o papel da administradora, o que pode ajudar também. Enfim, a gente está trazendo aí informações para todo mundo poder lidar com essa situação, que não é fácil ter um condômino antissocial aí, né? Enfim, vamos começar o bate-papo. Vamos lá. Afinal de contas, pode expulsar ou não pode expulsar? Vai, Manoeli. Pode ou não pode? Oi, pessoal. Eu sou a Manoeli Costa. Sou membro da Comissão de Direito Condominial da ABA, aqui do estado do Rio de Janeiro. Sou advogada condominialista. Atuo nessa área já há mais de 10 anos. E ao longo aí da minha carreira já pude vivenciar algumas situações de conflitos condominiais em que o condômino ele era de forma reiterada um infrator. Muitas das vezes a infração ela não é a mesma, mas ele faz questão de infringir as regras, né? Quando a gente lida com esse tipo de condômino, a gente já consegue identificar que ele tem um comportamento antissocial, né? Porque ele está sempre ali tentando, de alguma forma, sobrepor a vontade dele à dos demais condôminos. Então, a gente vai explorar um pouquinho aqui com a visão jurídica e também com a visão do síndico, a visão da administradora, para tentar mostrar, né, o cenário que a gente tem hoje, com a legislação que é aplicada hoje, né, o que prevê o nosso Código Civil, e também a nossa expectativa futura, que está aí com um projeto de lei, né, que vai alterar o Código Civil e também vai ter alteração na parte condominial. Então, vamos lá. Quando a gente recebe aí Érica, o síndico te ligou, falou assim: doutora, tá me perseguindo. Esse condomínio, eu quero tirar ele do condomínio de qualquer jeito. O que eu faço, doutora? Quais são os exemplos aí? O que a gente tem no dia a dia que chegam para você com relação a isso? Então, olá, pessoal. Eu sou Érica Ribeiro. Eu também sou membro da Comissão de Direito Condominial da ABA. É um prazer estar aqui com vocês. E só recapitulando, só não vai ter aqui o condômino antissocial, né? Porque eles também têm que ter o direito de defesa, né? Isso é importante. A brincadeira é justamente para introduzir isso, porque, como você falou, procuram a gente e querem excluir a pessoa, mas tem sempre que lembrar que o contraditório, a defesa, a pessoa sempre vai poder também dar a versão dela. Então, quando tem essa pergunta, quando eu sou questionada, a primeira coisa que eu pergunto: fez o registro no livro de ocorrência do condomínio? Porque às vezes a pessoa acha que o síndico tem que ter uma bola de cristal, né? O advogado tem que dar todas as soluções jurídicas, mas ele não fez uma reclamação, às vezes ele não quer se expor, porque quer ficar perturbando o síndico, né? Quer uma solução, mas aí, cadê? Bota lá no livro, diz qual é o seu apartamento, qual a sua unidade, quais as testemunhas, qual foi o problema efetivamente que aconteceu. E aí sim, a gente vai correr atrás, que às vezes tem outras ocorrências desse mesmo condômino. Aí a gente vai vendo, né, de acordo com a situação, para onde a gente vai conduzi-lo. É analisar o caso concreto, né? Exatamente. Essa é a verdade, esse é o nosso dia a dia, é o que a gente tem que fazer na vida, tem que analisar. Porque tem a versão de um, a versão do outro e a verdadeira. Exatamente. Esse é o
fato, né? A gente precisa ali, o advogado, ele acaba olhando e tem que ter esse olhar. Tem que ver que o que aconteceu, qual é o pano de fundo. Muitas vezes tem alguma coisa ali que já aconteceu há muito tempo. E aí veio essa notícia, as pessoas querem caracterizar, né, como um condômino antissocial, e não é para tudo. São casos extremos, né? E tem ali muita coisa aí, tem que acontecer antes de haver essa exclusão, não é, Marcos? Exatamente, boa tarde. Agradeço o convite de participar. Também sou membro da ABA, né, de Direito Condominial, aqui com as meninas. Sou hoje aqui o bendito entre os frutos, né? É um prazer estar aqui falando sobre o tema. Eu tenho 10 anos também de convivência em condomínios, né? Trabalhando como síndico profissional, também como administradora de condomínio, dando consultoria para muitos síndicos e vivia minha vida inteira em condomínios, né? Então, esse assunto ele é polêmico. Na verdade, a convivência em condomínio ela não é simples, não é fácil, né? Cada um tem um jeito de ser, uma personalidade, uma cultura diferente, e você tem que estar ali respeitando as regras, né? Nem todo mundo consegue entender isso, mas nem tudo é caso para você expulsar alguém do condomínio, né? Para isso, obviamente, tem todos os requisitos legais, você tem que notificar, você tem que multar, é bom no livro de ocorrência, até em alguns casos até na polícia, se for o caso, para você fazer as provas necessárias. E quando você realmente não tem mais meios, tudo que foi feito para dirimir aquele problema não solucionou, você tem que se socorrer de judiciário, aí não tem jeito, né? O judiciário é a última solução. E aí sim exige um quórum qualificado, né? Porque senão você junta um síndico mais 2 ou 3 que não gostam de determinado morador, vamos tirar ele de qualquer jeito. Então exige um quórum qualificado para evitar aquelas picuinhas que tem muito em condomínio, né? Então já passei por alguns casos em condomínio, a justiça ela tem aumentado o número de casos, porque não existe no regramento algo que fale sobre antissocial, né? Que permita uma expulsão, pelo menos no código atual, né? Vamos falar mais à frente sobre o projeto de lei aí que vai trazer alterações, mas os próprios juízes, eles têm dificuldade, até um pouco de receio de aplicar essa conduta de expulsão. Algumas são mais mitigadas, assim, né? Como eu vou dizer, Desculpa. Não tem. O que a gente tem que trazer para todo mundo aqui é o seguinte: quando a gente vai falar da expulsão do condômino, é uma coisa muito séria. São casos excepcionais. E eu acho que a primeira dúvida que surge é o que vai tirar o direito de propriedade e da exclusão daquele condômino. Eu acho que isso gera muita confusão. Né? Ele não vai perder a propriedade dele. Vamos leiloar, né? Porque agora tá na moda do leilão, leiloa, vamos desapropriar. Vamos desapropriar. Até de alguém querer o apartamento dele que é melhor na coluna, dizer que ele é antissocial e colocar ali, caracterizar para poder tirar ele. Então não é bem assim, pessoal. Realmente é uma coisa muito séria, né? E para chegar a esse ponto, muita coisa ali aconteceu, muita prova tem que ser trazida, né, pro síndico, para os advogados, mas principalmente a gente deixar bem claro isso, né? A propriedade dessa situação de expulsão, o que vai acarretar isso aí para o condômino, né? Aproveitando assim já o gancho, né, da questão da propriedade, quando a gente está falando do condômino social, a gente está falando daquela pessoa, porque o comportamento antissocial ele pode vir não só do próprio condômino, né, que é o proprietário do imóvel, mas pode ser o inquilino, pode ser também uma pessoa que né, está residindo ali naquele imóvel, mas esse comportamento antissocial, ele está diretamente associado ao uso anormal da propriedade. Pode até ser um doguinho. Pode ser um doguinho não trabalha, um doguinho antissocial. Ou o doguinho que tem um dono antissocial que deixa o doguinho em casa sozinho por vários dias consecutivos, sem né? comer, então, assim, sem... Né? Então, assim, na verdade, a exclusão do convívio, ela vai limitar um atributo da propriedade. Exatamente. Né? Então, quando a gente exerce a propriedade sobre um determinado imóvel, a gente tem o direito de usar, de gozar, de fruir, reivindicar, de dispor.
E, na verdade, quando a gente olha para as decisões do judiciário sobre a exclusão do condômino antissocial, obviamente preenchido todos os requisitos, né, de solução administrativa, que a gente está falando aqui da produção das provas, a gente está falando da assembleia, a gente está falando da multa, da aplicação da multa majorada. Quando tudo isso aconteceu e ainda assim a gente não obteve aquele convívio saudável, o Poder Judiciário ele vai atuar, né, a partir do momento que o condomínio vá lá solicitar que o Poder Judiciário faça isso, mas ele vai limitar o uso daquele imóvel ou até mesmo da área comum, vai depender da proporção da aplicação dessa restrição. Mas, obviamente, né, a gente não vai estar retirando o direito de propriedade como um todo daquele condômino ou daquela figura ali antissocial, tá? Então, eu acho que isso é importante ter essa clareza antes da gente até prosseguir, né? Da gente entender que, de fato... Deixar bem claro o que vai ser. Realmente, aquele condômino classificado como antissocial, ele não tem condições de viver naquela comunidade. Ele não, as características, tudo que ele fez, né, as características dele não se enquadram numa coletividade. Infelizmente. A gente, quando tá com raiva, a gente começa a ver aquele... vai na casa então, né? Sai do condomínio. Tipo, vai morar sozinho. Você nem sai daqui, você não consegue conviver. Porque tem gente que não dá um bom dia no elevador. É só um mal educado, não é um condômino antissocial. Mas é bem mal educado. Então, bom dia por quê? Né? Bom dia por quê? Bom dia pra quem? Pra quem? Eu que sou síndica profissional também, eu fico chateada. Vou dizer que eu fico. Aí o que eu faço pra educar? Bom dia! Falo bem alto, já falo baixo, né? A gente dá bem um bom dia bem grande assim, pra pessoa ver se fica sem graça. Não adianta muito não, mas a gente tenta. Então, aproveitando essa deixa que você está falando, que a gente não tem uma adequação, não tem uma fórmula do bolo. O que é um condômino antissocial? É aquele que fez isso, isso e isso? É aquele que tem altura, que é baixo, que é gordo, que é magro? Não é isso, né? Então, as condutas reiteradas, conforme todos já falaram aqui, de multas, de essas sanções administrativas, né, que antecedem o judiciário, que vão adequar aquela pessoa, classificar que vão ele classificar ele. Então, como eu não sei como é que o nosso público provavelmente vão ter síndicos, né, eu acho que a gente pode dar mais ou menos um passo a passo, né? Primeiro vem a reclamação de um condômino, né? Que isso é muito, tem que ser frisado isso, que não pode ser um terceiro, né, que foi numa festa e teve um problema na festa com o condômino e fala, olha, aquele ali é um antissocial. Então, isso também é muito importante, que são pessoas, né, moradores, inquilinos, ocupantes que estão morando, né, usufruindo do condomínio. Aí ele vai ter uma determinada atitude e aí começa a progressividade. O síndico vai pedir para fazer o registro, né, no livro de ocorrência. Aí do livro de ocorrência, se continuar sendo reiterado, ele vai querer que seja levado para uma assembleia, e aí a partir dessa assembleia começam as multas. Pode ser que já tenha alguma coisa prevista na convenção que nem tenha que ir para a assembleia, mas uma multa, por exemplo, de 5 condomínios, que é previsto no Código Civil, que a assembleia pode deliberar, aí já tem que ser uma assembleia deliberando para isso. Aí ele foi multado, não resolveu, aí o condomínio ou 2/3 dos próprios moradores podem propor a ação de exclusão do condômino antissocial. Então, mais ou menos assim, uma ordem de grandeza, escalonamento, né? Que vai tendo esse passo a passo, e o judiciário já tem decisões com relação a isso, bastante, até antigas. Né? Tem crescido. Né? E não é exclusão de propriedade, isso que fique muito claro. Ele pode ser suspenso de utilizar o apartamento, ele pode alugar o apartamento para outra pessoa, mas ele não vai poder adentrar, né, usufruir da propriedade, é uma mitigância da propriedade. Complementando, Érica, inclusive essa decisão ela pode ser por o temporário, né? Sim. Às vezes um problema que o condomínio está causando, se ele fica, enquanto perdurar essa sua condição que está causando
um ambiente desagradável, né, no condomínio, você, enquanto causar 6 meses, 1 ano, você não vai conviver no condomínio. Mas quando cessar essa atuação, você pode retornar. Então, às vezes a pessoa está passando com um problema de saúde, algum problema psicológico na família. Quando ele cessar aquela situação, ele pode ser que ele retorne sem problema nenhum. Tudo vai do caso a caso, né? Por isso que é importante você ter as medidas gradativas, né? Você começa, pelo menos, dando uma notificação, depois uma multa, a assembleia que vai deliberar, porque você tem que ter um quórum qualificado, como nós já falamos, e depois você, tendo a aprovação da maioria dos condôminos, né? Você pode levar em juízo, né? Estava até conversando aqui com o pessoal um pouco antes, né? Aqui no Rio de Janeiro, me parece que a primeira decisão favorável à exclusão foi conseguida aí pelo nosso grande amigo Dr. André Junqueira, que é grande, todo mundo aqui conhece muito bem. Querido, professor e mestre. O escritório dele foi o primeiro a conseguir no Rio de Janeiro uma exclusão de condomínio antissocial, né? E aí isso acho que foi já tem alguns anos, né? Tem crescido, ele tem conseguido mais casos, e hoje em dia o regramento tem permitido, né? Os juízes têm, na sua jurisprudência, têm acatado mais essa decisão, e agora, futuramente, aí, com um novo projeto que a gente fala mais à frente, vai dar mais liberdade para os juízes poderem... eu acho que o projeto ele veio justamente porque a multa já não está mais funcionando, né, gente? Essa é a realidade. A gente está, a todo momento, a sociedade vai evoluindo, coisas vão acontecendo. De fato, já tinha um condomínio antissocial antes, mas a pandemia aflorou isso. Né, essa sensibilidade de todo mundo, essa convivência ali. E a gente tá agora, é muito mar, né? Você tem ali aquela onda, aí veio aquela crista da onda, explodiu, vem aquela marola, a gente tá ali tentando entender as novas regras do condomínio. Porque a gente tem a legislação que ela é antiga, de um formato até mesmo dos tipos de família. A gente tinha, né, praticamente 2, 3 tipos de família. Hoje a gente tem 40, né? Então é a pessoa solteira, é o que faz o home office, é o que tem os petzinhos da família. Não tem mais tanta criança. Eu não tenho mais quase problema com criança, eu tenho problema com os pets. Se você me perguntar assim, o que dá trabalho? Antes era a criançada. Não, hoje são os cachorrinhos, que só Jesus. Então, assim, a gente precisa entender vou falar nova sociedade, não sei se esse seria o melhor, talvez alguém aqui tenha uma palavra melhor para classificar isso, mas esse novo formato. A gente, hoje, eu vou dar um exemplo assim, pessoal, eu nunca tinha feito home office na minha vida, viu? A pandemia, assim, foi muito difícil para todo mundo, cada um com as suas dificuldades. Resumo da história, eu achava que se eu ficasse em casa, eu ia ser uma vagabunda. Eu fui criada assim, né? Daquele que se você tá em casa, você não tá trabalhando. Então, isso na minha cabeça, você tá lá 40 anos com aquilo ali martelando na sua cabeça. Você tem um formato. Tive que me adaptar, tive que montar um home office, tive que fazer... Ok, hoje eu não gosto. Se você me perguntar, Ana, você gosta do home office? Não. Mas eu consigo trabalhar uma sexta-feira em casa sem me sentir uma vagabunda, entendeu? Isso pra mim, eu já evoluí, eu já tô num patamar a mais. Mas aí eu cheguei, outro dia eu fui ficar em casa, eu tinha uma obra, eu queria... Não dá, pra mim eu não consigo, entendeu? As regras mudaram, as pessoas, assim, a gente tá tendo que lidar com isso. Então as pessoas vieram de problemas tanto de convivência, porque antes o que acontecia também no condomínio, por que aflorou mais? Todo mundo trabalhava fora. Aí o antissocial, ele ficava lá na perturbação dele e ninguém dava atenção pra ele. Só o coitado do síndico que pagava o pato, os porteiros que ficavam, né, a equipe toda do condomínio, ficava lá aquela pentelhação, mas ninguém via. Agora a coisa mudou. Você consegue ficar um dia assim, outro não, você trabalha, não trabalha, enfim. Muitas famílias tiveram que se unir. Hoje, por exemplo, minha mãe tá morando comigo, né? Várias situações aconteceram. Tô dando exemplos pessoais, mas que é o exemplo do dia a dia. Sim. E você tem novos formatos familiares. E aí as pessoas começaram a prestar atenção nos outros. Porque ali você tá mais em casa, você cruza. O condomínio antissocial, ele também te vê como uma perturbação pra ele. Então, antes ele não tinha você pra implicar, porque você nunca te viu. Você saía 8 horas da manhã de casa e voltava às 10 horas da noite. Não, e outra coisa também, Ana, é que as pessoas acham que viver em condomínio é como se morasse na sua casa de vila ou casa de rua. E não é. O seu direito começa quando termina o do outro. Então, justamente por conta da pandemia, que você foi mais obrigado a ficar dentro de casa, as pessoas achavam que podiam fazer o que ela quisesse. Botar o som nas alturas, ficar, de repente, fazendo as reuniões com o cliente ou música. Teve muita live, né? Durante a pandemia. Ninguém aguenta mais. Não.
na altura que ela quisesse. Então as pessoas começaram a ficar muito individualistas. E como estava todo mundo junto, né, no meu Na sua individualidade. Na sua individualidade, aí começaram os conflitos e convenções, de repente, regulamentos internos antigos, que nem imaginavam prever uma situação dessa. Aí onde que fica? Para adequar, tá desrespeitando a convenção, tá desrespeitando o quê? Ou é a conduta? Então foi uma loucura realmente. Na verdade, assim, a gente tem a questão da própria lei, né? Porque, assim, o artigo 1337 do Código Civil, ele prevê a figura do condômino antissocial e ele prevê uma multa que, do ponto de vista do legislador, iria solucionar o problema. 10 vezes o valor da cota condominial. Só que a gente pode se deparar com um condomínio na Lagoa, no Leblon, que 10 vezes o valor da cota condominial para aquele condomínio antissocial não significa nada. Ou a gente pode se deparar também com aquele condomínio antissocial que, além do comportamento infrator, ele também é um devedor. Então, aplicar multa para ele também não vai significar nada. Exatamente. Né? Então, assim, eu só queria também trazer a nossa discussão aqui para uma dificuldade que eu acho que o síndico pode ter, aquele condômino que está também assistindo a gente, que tem um vizinho antissocial pode ter, que é o seguinte: o Código Civil hoje, ele prevê a figura do condômino antissocial, ele prevê a aplicação da multa de forma majorada, mas ele não autoriza o magistrado a fazer a exclusão. Essa exclusão, ela está se dando por consequência de uma jurisprudência que foi construída com base na falta de solução para o que a legislação nos traz. Então, para a gente conseguir um êxito numa demanda judicial nesse aspecto, a gente precisa ter um processo muito bem instruído. Sim, aí vem a ampla defesa e o contraditório então, que eu falei lá no início. Exatamente. Por isso que é importante ter um advogado, você consultar um advogado para te orientar na obtenção dos meios de prova, como instruir o processo na fase de condomínio ainda. Era justamente isso que eu queria trazer aqui pra gente, né? Assim, muitas das vezes a gente recebe lá aquela reclamação no registro de ocorrência, porque é o que a convenção determina, né? Então, e o condômino acha que aquilo ali pura e simplesmente vai ajudar a ter o seu direito ali satisfeito. E assim, eu entendo que para uma demanda judicial, exatamente, a gente precisa ter mais robustez. Então, você precisa fazer um vídeo daquilo que está incomodando, você precisa fazer uma gravação. Muitas das vezes vai ser um tipo de situação que você vai precisar chamar um notário, produzir uma ata notarial do que está ocorrendo ali naquele momento. E, obviamente, o condomínio, com a ajuda da assessoria jurídica, vai respeitar o contraditório, vai respeitar a ampla defesa. Já participei de uma assembleia que, na verdade, era para aplicação da multa do quíntuplo da cota condominial, que seriam os 3/4. E, assim, foi interessantíssimo, né? Porque a gente estava ali, de fato, num debate, eu participei como advogada do condomínio, mas o condomínio levou o seu advogado. Então, a gente, antes de iniciar a assembleia, né, organizou qual seria o tempo de fala de cada um, né? Nós que apresentaríamos ali as infrações pelo condomínio, o direito de defesa dele sendo exercido pelo advogado dele. Excelente. Né? E depois a votação ali dos 3/4 para conseguirmos aplicar a multa. E assim, era algo que era extremamente problemático para todos, mas com a fala dele ali, com a fala do advogado, ele conseguiu que não houvesse aplicação da multa. Então, assim, mas obviamente ele também parou com aquele comportamento. Né? Então, eu acho que essa é a satisfação, né? Sim. Todo mundo ter ali, conciliar os seus interesses, né? Não, e é muito importante também que também o artigo prevê que a convenção sempre tem que ser analisada. Então, como as convenções são muito antigas, jamais iriam prever uma multa para um condômino antissocial de tanto, disso, daquilo. Então, se houver alterações, né, na convenção, que é muito importante, a convenção está atualizada, ou ela já estipular a penalidade, nem há necessidade desses 3/4 de se ir para uma assembleia e você já pode fazer a aplicação direta da multa. Então, esses aspectos todos a gente roda e acaba na
prevenção jurídica do condomínio, do síndico, ter uma boa assessoria. Que eu acho que, nesses casos, por uma questão de conduta ser muito subjetiva, muito abstrata, você tem um advogado ali auxiliando, né? Bom, a gente que mora aqui, infelizmente, no Rio de Janeiro, né? Falar um pouco extra altos aqui, né? A gente já está acostumado a ver o condômino social ser aplicado em duas hipóteses, bem nos extremos. Ou numa favela, que quem manda lá, a milícia, o tráfico, se quiser que você saia, você vai sair, porque você corre risco de vida ali, né? Corta dedo. Não, eles fazem, então eles aplicam essa lei deles própria, ou como a Manoeli falou, na extrema riqueza. O cara tem muito dinheiro, a multa pode ser 10 vezes o valor da cota condominial, para ele é insignificante. Isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro com um jogador de futebol que morava na Barra de Tijuca, nos condomínios mais alto padrão, e ele veio da Europa, tinha muito dinheiro, não vou falar o nome dele, mas ele tinha muito dinheiro, solteiraço, conhecido por festas de arromba, com muita gente, grupos de pagode, mulheres, bebida e etc e tal. E ele era multado. A polícia lá, todo mundo batia na porta dele e ele falava: manda a multa que eu pago, manda a multa que eu pago. A multa chegava e ele pagava. Ele pagava, só que aí... E aí o condomínio na alta ainda tava classe... arrumando um problema para as mulheres. Desciam os homens, que nessas horas desciam os homens. Aí ele ainda convidava pra festa, né? Entra aqui. Aí pra acalmar os ânimos, a mulherada ficava toda louca em casa. Aí virou um antissocial contra as mulheres, né? Contra o casamento. É tipo pra dar um cala-boca, né? Vou chamar pra festa quem tá reclamando, que fica tudo só bem. tinha Tudo bem, esse condomínio. Olha, uma festa tá boa, não precisa me multar. Não, essa tem até uma história legal. Bom, mas concluindo, ele pagava a multa e aí a comunidade se juntou, não teve processo jurídico nem nada, mas convidaram ele a se retirar e, obviamente, ele não era o proprietário forçou, ele saiu e tudo bem. Com relação ao inquilino, esse é até um ponto importante também, Sim. né? Porque, geralmente, nos contratos de locação, né, deve existir a previsão de cumprimento do regulamento interno da convenção do condomínio. Sim. Então, por muitas das vezes, quando a gente está falando do locatário, do inquilino, eu sempre oriento que a notificação da infração seja realizada tanto para o infrator quanto para o proprietário do imóvel. Por quê? Porque ele pode fazer valer o contrato dele de locação. E cabe uma rescisão. Cabe uma rescisão, exatamente. É o que provavelmente aconteceu nesse caso. Aí o jogador saiu, mas finalizando aqui uma historinha que a gente tá brincando aqui. Vamos aos causos. O rapaz estava na casa dele, aquela festa incomodando, altas horas da madrugada, barulho, muita confusão, ele não conseguia dormir, ele resolveu ligar para a polícia. Aí a polícia, opa, o que eu posso ajudá-lo? Não, tem um vizinho aqui que tá tendo festa com um som muito alto, bebida, mulheres, drogas, tá me incomodando. Aí a telefonista lá falou: pois não, me passa o endereço que eu vou mandar uma viatura aí agora. Ele: não, calma aí, que acabei de ser convidado, deixa pra lá. Então, a festa só incomoda se você não tá lá dentro. Você tá falando assim de festas, de casas, porque a gente sempre pensa, né? É aquele condomínio que faz ou pratica uma violência, ou tá numa festa, ou fica, né, perturbando ali a vida de todo mundo. Mas não é só isso. Vamos dar um exemplo diferente aqui pro pessoal entender. Por exemplo, você tem um vazamento. Você precisa entrar ali naquela casa. Você não consegue. Lógico que tem medidas judiciais ali, mas isso pode acontecer de uma forma reiterada. É aquele condomínio que atrapalhar a vida do condomínio. Exatamente. Né? São pessoas, assim, difíceis. Outro exemplo que a gente pode trazer aqui também, não sei se alguém aí já passou por isso. Muitas vezes a pessoa tem muitos gatos. Sim. Né? Aquele gato tem aquele, né, um odor complicado, né? Ainda mais se não, o gato não precisa dar banho do gato, né? Eu não entendo muito, não, que eu não tenho pet, eu só reclamo dos pets. Não, e muitos... Eu não sei, não. Eu sou péssima, eu fico só olhando. As ONGs vão ver, amigo. Muitos, se Vão você querer me matar. bota muito nisso, que eu já vi casos de 40, 50 gatos dentro de um apartamento. Já realmente a pessoa tem aquela dependência emocional com os pets, vamos colocar assim, seja qual for. Mas geralmente são gatos, né? Isso acontece muito com gato, às vezes com cachorro, mas numa quantidade grande. Por mais que ele mantenha ali dentro, ele acha, eu tô dentro do meu apartamento, nenhum gato foge, nada disso, eu não incomodo ninguém. Incomoda sim. Você tem o odor ali para os vizinhos. Você vê que a pessoa precisa de um apoio ou que aquela propriedade dele não é adequada para ele ter.
Exatamente. né? Não, Tem que entender isso também. O doutor André Junqueira, ele dá um exemplo assim que eu achei brilhante, que não existe regra de quantas pessoas podem caber num apartamento. Pessoas. E menos ainda para quantos pets podem caber dentro do apartamento. Aí você imagina, você ter um apartamento de 200 metros quadrados, estou chutando aqui. É razoável, né? É até bem terem 5 grande, cachorros, né? Chutei. Agora, numa kitnet, você ter 20 cachorros, 5 gatos, porque tem pessoas que catam, né, para ajudar, uma atitude super nobre. Mas ela esquece, como eu falo sempre do início, que a individualidade dela tem sempre que ser mitigada com a do vizinho. São entendeu? os excessos, né? A gente precisa, Exatamente. assim, analisando o total, não é uma pessoa que realmente acolhe um bichinho que tá na rua, cuida ali e depois coloca para adoção. A gente não tá falando desses casos, isso aí não. São casos em excesso, que a gente sabe que acontece. Às vezes até ele não é não vou nem falar do antissocial, mas às vezes ele é uma pessoa idosa que tá sozinho, que não consegue nem mais tomar banho, não consegue limpar a casa e a família abandonou. Aquilo ali, a gente faz aqui uma analogia de ter que trazer, porque aquilo é um problema pro condomínio, que a família, às vezes nem tem família, né? Muitas vezes o futuro vai ser isso, que quase ninguém tem mais filho, então o cachorrinho não vai conseguir cuidar dos velhinhos. Então eu já não sei o que vai ser. Mas são situações que provavelmente a gente vai ter que enfrentar. Não, eu tive uma consulta, saindo um pouquinho dos pets, eu amo os pets. Com relação ao que você falou do início, era uma senhora que ela morava sozinha e simplesmente os familiares não a visitavam, ela tinha uma cuidadora e ela era tipicamente esquizofrênica. Ela gritava, ela batia na porta toda vez que ela saía com a cuidadora, nos corredores, na portaria. Então, quando eu fui consultada, a primeira coisa que eu falei, vamos atrás dos familiares, porque não adianta você só tratar de uma forma isolada. Ela é antissocial. Não tem de decidir nada. Exatamente. E a gente conseguiu achar, né? Acho que foi um tio, não me lembro que tem um certo tempo, mas enfim, deu-se uma solução que ela foi internada. Entendeu? Então ela nem chegou a ser multada, tinham vários registros, né, de ocorrência, mas nem chegou a esse extremo porque era uma doença. A gente está trazendo esses casos porque o pessoal vai confundir, vai chegar no condomínio, todo mundo vai achar que todo mundo é antissocial. A gente está trazendo isso como uma forma, tentando trazer uma leveza em casos sérios, mas é porque vai trazer. E a prova para o condômino, para configurar que é um condômino antissocial, voltando aqui, é extremamente subjetivo. E assim, eu uso a palavra complicada. Complexa, até complexa. Eu acho que assim, não adianta, porque o condômino também, ele acha que ele vai falar com o síndico e que o síndico vai ter uma solução mágica para aquilo. E não vai ter. Então, assim, é um trabalho em conjunto. É um trabalho em condomínio. Exatamente. Todo mundo ali precisa ajudar. O síndico, quando ele recebe aquela informação, aí uma dica para os síndicos. Vamos supor que ele não saiba daquela situação, que aconteça ali no andar, enfim. Muitas vezes pode até ser o síndico profissional, que é o que está vindo aí com muita força no mercado, que ninguém quer mais ser síndico e eu acho que tem que profissionalizar mesmo. Porque ninguém aguenta, né, de noite. Então aquele síndico, às vezes, é uma coisa que acontece num horário de madrugada, enfim, determinada situação. Então, o condomínio, ele precisa trazer aquilo ali. O síndico tem que receber a informação. Ele precisa apurar com a equipe de portaria quais as informações, melhor coisa que tem é porteiro, né? Sabe tudo. Sabe tudo de todo mundo. De informações. Lógico, você tem que depurar aquilo ali, porque ele vai dar a versão dele. Mas que ele sabe de alguma coisa, ele sabe. Sim. É que, na verdade, a versão dele já é uma versão que veio vindo do telefone sem fio. Coletivo. Ele já pensa no coletivo. Do bloco 5 até chegar na portaria, ela já mudou bastante. Mas, enfim, ela tem ali indícios do que está acontecendo. E, fora isso, o síndico, ele tem que buscar informações de outras pessoas que podem estar incomodadas, mas que ainda não trouxeram essa informação para ele, né? Então, é sentar mesmo com o jurídico, analisar, olha, no momento me sinalizaram isso, eu tenho isso. Como é que eu posso proceder para descobrir o que está acontecendo, para avaliar melhor, para obter, se for preciso, provas, né?
Então, aí vem a questão da ata notarial. Talvez a instalação da câmera num ponto cego ali no condomínio. Porque testemunhas. Porque testemunhas é complicado, né? A gente que advoga aqui sabe que testemunha, ninguém quer ser testemunha. Né? Então, a gente precisa, assim, a pessoa que vai ser testemunha, ela já tá com muita raiva. Geralmente é quem tá passando ali pelo sufoco. Mas, enfim, apurar dessa maneira coletiva ali, observar, né? Então é uma coisa demorada, não adianta virar pro seu síndico e falar assim, eu quero a solução agora, aconteceu isso, eu já te comuniquei, resolve. Não é assim que funciona. Vai ser uma coisa realmente com muita calma, observando, com estratégia. Eu sempre falei isso, o advogado, a gente quando escolheu essa profissão, a gente tem que ter um pouquinho. O advogado, ele é estrategista. Né? O seu cliente te contratou, ele trouxe aquela situação ali, você tem que traçar alguma coisa para a solução. Exato. Tá? Muitas vezes, não importa, nós advogados fizemos o nosso juramento, nos formamos assim, a gente tem a contratação, tem os nossos valores, mas nós temos ali que cumprir aquilo ali e traçar essa estratégia para alcançar o objetivo do cliente. Não é julgar, não é nada disso. A gente precisa observar e orientar. Muitas vezes ainda não é a hora do advogado chegar, né, de cara. Porque a gente, quando já bota advogado, às vezes estraga tudo. Não serve pra vida, serve pra estragar. Então fica ali nos bastidores, né, dica pro síndico. Não adianta falar assim, não, vai lá você e fala que vai estragar tudo. Às vezes o advogado, né, entrar a figura do advogado de uma maneira precipitada, você vai desandar o negócio de tal maneira que depois não tem mais solução. Então, assim, tenha calma, cautela, observe. Pense, né? A gente trocar, que nem a gente está aqui hoje conversando, um está complementando o outro, as ideias vão se formando, você vai buscando informações, vai juntando, né? Quem é que morava há muito tempo? Às vezes aquele condomínio social é filho de um morador que estava lá nos 40, 50 anos no prédio. Então, tem gente que tem o histórico já para saber se for uma pessoa que tem algum problema, que desde criança, adolescente, ele dava trabalho. Eu tive um caso desse, né? Que ele morou lá no prédio até falecer, até tiro no condomínio ele deu. Entendeu? Difícil. Sim. Agora, eu sou recente ali no condomínio, eu não tenho esse histórico. A gente vai colhendo as informações, exato, mas você tem que ir juntando, você tem que fazer um dossiê, uma investigação para traçar essa estratégia e poder alcançar se realmente for essa a solução. Eu queria até fazer um parênteses que eu acho que vale a pena, eu estava até procurando aqui, me desculpe por eu ter até... Colinha sempre gosta. Quem nunca colou na vida? Colinha. Eu nunca vi, não. Quem nunca colou aqui? Todo mundo colou aqui no colégio. Pode colar. Agora, quem não cola, vai estar da escola. Antes do parênteses da Érica, eu vou fazer um parênteses antes do dela. Do parênteses do parênteses. Ela é tão chique que a unha dela é a cor da capa do celular. Ela é fashion. Observação. Foi totalmente proposital, só que não. Então, o artigo 1337, que como a doutora Manoeli falou, já previa, né, o condômino antissocial, o que vai ter de alteração se ele realmente modificar? Só para a gente dar esse briefing pro pessoal. Então, o artigo 1337, ele fala, verificando-se que a sanção pecuniária se mostrou ineficaz, tudo isso que a gente falou, a multa não resolveu, né? Ulterior, a Assembleia poderá deliberar por 2/3, então já vai estar fixado, não é nem 3/4, não é nem maioria absoluta e nem é o poder do síndico sozinho, pela exclusão do condômino antissocial a ser efetivada mediante decisão judicial que proíba o seu acesso à unidade autônoma e às dependências do condomínio. Então não é que ele vai perder a propriedade, que o condomínio vai fazer o que ele quiser com o imóvel da pessoa, ela vai ter... Não é uma desapropriação, né? Exatamente. Vamos tomar, porque você gosta de uma desapropriação que eu sei. E aí, complementando o que o Marcos também falou, cessada a causa que deu ensejo à exclusão do condômino antissocial, poderá este requerer que seja readmitido mediante o mesmo quórum, ou seja, ele também vai ter que convocar uma assembleia de 2/3 prevista no parágrafo anterior. E aí vem as sanções, aí que se vai caber prejuízo da indenização, aí já é uma outra conversa, né? Mas assim, importante só a gente ressaltar, né?
que isso é um projeto de lei ainda. Sim, né? Pra sim. gente ter um pouquinho de cuidado com aquilo que a gente lê, aquilo, né, que é divulgado. A gente tem um cenário mais seguro, né, para os condôminos. Eu acho que também uma responsabilidade, porque serão os próprios condôminos que votarão lá no quórum qualificado de 2/3. Sim. Se vai haver a judicialização, né, e esse pedido de exclusão desse condômino antissocial. Então, eu acho que tudo que a gente conversou aqui hoje é extremamente importante para conhecimento de todos, não só dos síndicos, né, mas de todo mundo que convive em condomínio, porque todos nós teremos a função de, na Assembleia ali, conferir o voto sobre a decisão dessa possibilidade de exclusão pelo Judiciário. Então, assim, mas esse é um cenário que ainda não é o que a gente convive hoje, Exato. né? Não, a previsão legal, porque as ações na justiça Não, e a exclusão, sim, né, já perfeito. existe. A gente tem essa possibilidade pelo Judiciário, mas a legislação ainda está em votação. Sim. Isso complementando a doutora Manoeli, né? Hoje em dia a aplicação dela é através da jurisprudência, né? Mas existe o projeto de lei, que é o número 4 de 2025, desse ano. Ele foi já publicado pelo antigo presidente da casa, né? O Rodrigo Pacheco. Tá no Senado, né? No Senado, em final de janeiro. Ainda não teve um andamento desse projeto de lei, está com o novo presidente. Ele, obviamente, o Senado está muito movimentado pelas questões que envolvem na sociedade momentânea, né? Anistia, entre outras coisas. Então, esse projeto de lei ainda não teve andamento, ele já foi publicado, mas ele, assim que o novo presidente ele der o andamento, ele vai dizer o seguinte: ele tem dois caminhos a serem seguidos. Se ele achar que é um projeto de lei comum, ele vai seguir todo o regramento dos projetos de leis comuns, que é uma via mais rápida, mais tranquila, mais fácil. Agora, se ele achar que esse projeto de lei ele é um novo Código Civil, um projeto de novo Código Civil, aí ele vai por um outro caminho, onde vão ter mais debates, comissões especiais, reuniões. E aí esse projeto de lei ele não está só no âmbito da alteração da parte de condomínio, né? A gente está tratando de uma alteração no Código Civil, né? Código Civil, de uma forma geral. São ao todo 800 e tantos artigos que são mexidos, né? Alterados, revogados, acrescentados. O legal desse projeto de lei é que ele foi feito por uma comissão de juristas renomados. O presidente foi o doutor Luiz Felipe Salomão, presidente do STJ, né? Outros desembargadores ali acompanharam, juristas com o professor Tartucci, vários de renome participaram. Então é um estudo que pretende atualizar o Código Civil, né? Com a realidade, né? que a gente vive, né? Exatamente. Que os condôminos... Desde 2013 que não há uma alteração do Código Civil. Então ele vai atualizar, só que se ele for por 2013 esse caminho do Senado, ele vai demorar um pouco. Lembrando que é bicameral, né? Então ele vai passar pelo Senado. Assim que ele for votado, ele vai para a Câmara dos Deputados. Também vai ter todos os trâmites lá na Casa Legislativa. Se não tiver nenhuma emenda, ele vai para a sanção ou veto do presidente da República. Porque se tiver algum tipo de emenda, volta para o Senado para ser discutido e liberar tudo de novo. Então, como a doutora Manoeli falou, isso não temos um prazo definido. Pode ser esse ano ou ano que vem. As coisas não estão tão rápidas quanto a internet, pessoal. Exatamente. Fica a dica, hashtag não é rápido como o Instagram. Não viraliza, né? Não viraliza tão rápido. Podia viralizar. Podia ser seria bom se fosse rápido. Mas então, os condomínios e os síndicos, eles têm que se ater ao que é praticado hoje, que é só a jurisprudência. A jurisprudência tem crescido, os casos são grandes. Não, eu fiquei impressionada, porque eu acabei, né, a gente dar uma pesquisada, tem decisões de 2017. Não, eu verifiquei no material uma decisão de 2010. Eu falei, 2010. Já existia condômino antissocial. Mas isso era muito antissocial. Antes da pandemia já tinha os loucos de todos os jeitos. Esse queimou a largada, literalmente. Né? Esse foi o precursor de ser tão antissocial que ele conseguiu a primeira decisão de pioneiro. Mas só complementando uma coisa que eu acho importante, que tudo depende do caso a caso, né? Como que o advogado vai atuar? Obviamente que o advogado vai orientar o seu condomínio da melhor maneira possível. Só que tem casos de agressividade. A pessoa é descontrolada, é desequilibrada, ela agride funcionários, agride moradores, faz ameaças, inclusive de
com arma de fogo, facas. Esse tipo de morador, você não vai perder muito tempo notificando, chamando para uma assembleia. Em alguns casos, que eu já vi até mediação, a mediação deu certo em alguns casos, mas num caso desse que a pessoa é extremamente agressiva e perigosa, você vai chamar ele para uma mediação, é capaz dele ir lá matar o vizinho que está reclamando. Então, nesses casos, você tem que ingressar... de diligência na justiça. Urgentemente, pedir uma tutela antecipada para o síndico já afastar aquela pessoa do convívio. Então, isso vai do caso a caso, né? Então, numa situação como essa, eu pensaria até num processo judicial pessoal mesmo, né? Se alguém de fato... Paralelo. Se sentir ameaçado pelaquela figura, ainda que seja um vizinho, né? Eu pensaria até num procedimento criminal mesmo para esse afastamento, porque, obviamente, se você afasta... Se você tem uma restrição de uma ordem de afastamento daquela pessoa, ainda que você resida no condomínio, você já vai ter a sua propriedade limitada por aquela decisão já tem uma ali. medida constritiva. Exatamente. Algo que é pessoal, né? Então, assim, eu pensaria até dessa forma. Sem prejuízo da resolução ali também condominial, porque ele pode vir também a ser uma ameaça para coletividade. Um bom questionamento, porque as ações individuais entre condômino com condômino não excluem a do condomínio contra o condômino. Então, isso é muito importante também ficar bem claro. A gente está falando de uma margem do condomínio, né? Esse passo a passo é quando o condomínio vai ingressar. Agora, se você tem um problema pessoal, né? Tete a tete, agir, né? você também pode, inclusive, né? Quase que um dever. Né? Exatamente. Não é um excludente. Bom, pessoal, então quase chegando no finalzinho. Vamos passar para uma coisa que a gente teve aqui de lição, essa nova decisão aí, esse projeto, não é arrasta pra cima, então tem que ter calma, não é passar uma página de Instagram, é demorado, os advogados, nós aqui, a gente tá sempre estudando, tá sempre atualizando, debatendo, né, conversando. O objetivo até mesmo da comissão da aba é isso, é trazer essas informações. A gente está sempre fazendo evento. Vamos fazer aí o podcast com mais frequência para subir bastante assunto para vocês. Já me veio aqui na cabeça a gente falando do condomínio social que vai em cima dos porteiros. Tem a NR1 agora, aí que vai ser uma coisa que vai destacar. Então, assim, tá tudo sempre linkado. Os advogados estão sempre buscando. Você tem que juntar a parte trabalhista, o criminal, com o civil. A gente tem que estar tudo ali atento para poder prestar a melhor assessoria para o condomínio. Condominialista é isso, né? A gente se especializa para poder dizer isso, para poder saber fazer isso. Então, assim, fica aqui a dica para os advogados que queiram entrar nessa área, para vir junto com a gente, aprender, né? Para os colegas estarem aí juntos. Eu acho que a ABRA sempre proporciona isso, essa união, assim como a OAB também, né? São entidades diferentes, mas sempre caminham aí juntas com essa possibilidade, junto com os advogados. A comissão está aí aberta para os novos membros, para quem quiser vir aí participar, agregar com a gente, vir para os eventos, vem muita novidade por aí, já vai lá, segue o Instagram lá da comissão, que eu vou colar aqui, que eu não sei qual é, porque é muito Instagram, que a gente fica doida, mas já eu vou falar o Instagram da comissão. Tá ali, ó. condominial.abrj. Segue lá, já tem um novo evento que o Rafael, o vice-presidente, está organizando aí, vai ter muito assunto, todos nós aqui vamos participar. Enfim, a gente, se deixar, a gente fica falando aqui 2-3 horas, né? Se botar um show, então, aí vai embora. Então, a gente precisa realmente ter um conteúdo fechadinho aí pra vocês, mostrar que a gente tá atento a todas as decisões, buscando aí trazer essas informações pra você. Como eu disse, eu sou Ana Maria Malé, meu Instagram é @AnaMariaMalé. Tá bem fácil. Junto, por favor. Junto. O nome é junto. Por favor, no corte, por favor, no Instagram, botar ali Ana Maria Ponto. Mas a gente tá sempre aí trazendo essas novidades pra vocês. Vou dar um tempinho pra cada um falar, colocar o seu Instagram pra depois a gente fechar e sempre agradecer aqui o estúdio da MaxCast, né? Que esse estúdio maravilhoso, que a gente tá aqui sempre nos apoiando, mas vamos lá. Bom, pessoal, então vou deixar também meu agradecimento. Foi incrível estar aqui, dividir com vocês, mas também agradecer a Luciana Caribé, o Rafael, né, que são presidente, vice-presidente da nossa comissão. São pessoas que se dedicam, né, para poder nos ajudar aí a nos reunir, a ter esses eventos.
é sempre muito bom, né, falar de condomínio. Hoje, falando em especial dos condemônios, né, porque são esses que estiveram aqui hoje. Mas também contribuindo um pouquinho para os condôminos de verdade, aqueles que estão, né, sempre em busca ali do melhor convívio social de todos, dos síndicos também que prezam muito por isso. Então, espero que a gente tenha deixado uma boa contribuição aí para todo mundo. E, obviamente, a gente está à disposição nas nossas redes sociais, então vou deixar também aqui o meu Instagram, é @Manuele, com 2 L's e Y. Minha mãe fez essa coisa incrível, então Manuele, com 2 L's e Y, Costa, para alguns Manueli. Gente, eu não consigo. Eu não consigo. Corta! Não adianta. Eu não consigo chamar. Sem ser A minha versão Nem Manueli. sai o Manuele. Não, O e ela Manuele, já te apresentou como Manueli, então não aguento também é Manueli. Cara, eu erro tudo. É porque a minha versão Mas Manueli. é Manu, então tá tudo certo. A minha versão Manueli, ela chega quando eu estou em Paris, né? A gente tá na França, tem que fazer biquinho, aí ok. Mas Manu, Manuele, tá tudo certo, tá? Mas Manuele com 2 L's e Y pra poder me acharem lá no Eu Instagram. já errei o nome da Marisa, você tem noção? Eu não consigo falar Dreis, eu falo Drius. Eu consegui essa façanha. Mas já tá tudo tranquilo. Todo mundo Tudo em normal, casa. todo mundo é amigo. Amigo é pra isso. Sim, A gente na sai alegria e na corrida, tristeza. entra, brinca, sacaneia. Não, o nome tá certo, tá errado. Sai Manu, sai Marisa. Ah, Marisa, pelo amor de Deus. A gente sai de qualquer jeito. Egito tem que também, né? O nosso agito. Não tem jeito, tem que manter também o agradecimento, que eu já tava esquecendo, senão o chefão vai matar a gente. Vamos lá, vai, Érica. Então, eu adorei também, né? Meu primeiro podcast, então eu tô, assim, muito feliz que seja o primeiro de muitos. Queria agradecer aos meus colegas aqui, foi muito agradável estar com vocês. Queria agradecer a ABA por dar essa oportunidade da gente aprender também, né? Porque a troca sempre o direito é um aprendizado. As pessoas acham que é só aplicar a lei. Mas não, a gente tem que ter troca, a gente tem que se atualizar, a gente tem que saber qual vai ser o entendimento do juiz. Enfim, então, eu tô muito feliz por estar aqui. E também, como todos estão falando, a minha rede social, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, tirar alguma dúvida ou alguma besteira que porventura eu tenha falado, fique à vontade, é @Erica com K, Ribeiro, tudo junto, 1405. Muito Já obrigada. viu que é seu aniversário, 14 anos? Tem essa mania, né? A gente bota o e-mail, aí você vai lá e confere a data de aniversário. É pra não esquecer. Então, já nem deu um parabéns, já passou, né? 1405, já tô Tudo atrasada. bem, Já parabéns tudo bem. atrasada. Eu não botei a data de aniversário, mas eu botei o ano de nascimento. Pronto. Então, qual é o seu Instagram? O meu é @MarcosAquino 1975, né? Então, já entreguei que esse ano vou 50, meio século, aí vamos comemorar. Gostaria de agradecer o pessoal da ABA, né, pelo convite, oportunidade. Sou um membro novo do grupo. Já estou aqui já de cara, já participando. É muito legal essa troca, né? Como a gente falou, o tempo passou rápido, né? A gente vem preparado para falar um monte de coisa, o tempo passou rápido. Mas como complementando a Érica, que ela falou bem, ela... Pô, desculpa se falei alguma coisa errada. Não, a gente aqui tá aqui para aprender. Eu sempre falo o seguinte, eu tenho 10 anos de direito condominial. Já dei muita consultoria para síndico, para condomínios. Eu não sei tudo, sei bastante, né? Porque eu já estudei, a gente corre atrás, a gente aprende, tem experiência, mas eu não sei tudo. Se alguém disser para mim que sabe tudo, essa já é uma pessoa que eu não quero nem conversar. É verdade. Então, esses eventos são legais para a gente ter essa troca, para a gente aprender. E você que queira vir somar ao nosso time, quer vir fazer parte, trazer o da sua experiência, seu conhecimento, seja bem-vindo aqui à ABA. Pode procurar a gente nas redes sociais. Será um prazer recebê-lo, como assim fui muito bem recebido. É isso aí. Bom, pessoal, vai lá pro YouTube, vocês vão poder assistir todo o podcast, sempre que vocês quiserem. Tem os anteriores lá, tá? Eu participei do primeiro, foi muito... Todos aqui são iniciantes, dá nervoso mesmo, mas no final dá tudo certo. E a gente tá sempre estudando, sempre aprendendo, sempre fazendo evento, sempre trazendo conteúdo aí pra vocês. Se tiverem alguma coisa no condomínio que queiram sugerir pra gente poder trazer e debater, síndicos, condôminos, manda lá no direct pra qualquer um de nós ou pro da comissão. A presidente vai verificar lá e a gente vai montar aí um evento que seja o mais adequado pra gente debater. Às vezes, né, precisa ser um workshop, às vezes precisa ser um webinar,
celular, às vezes precisa ser um podcast, uma coisa mais descontraída. Enfim, a gente vai estar sempre complementando os assuntos, trazendo os assuntos que estão aí no dia a dia condominial, tá bom? E condomínio antissocial, só lamento, se vocês dependerem da gente, vocês estão fritos. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.